Eita. Isso que acontece comigo também. Oi, gente, esse é o meu relato de parto. Faz 2 semanas que o Miguel nasceu. E eu vou gravar, porque dizem que a gente esquece as coisas, e eu realmente já sou esquecida. Então, né, e também tem que ficar contando várias vezes. Mas vou começar contando que eu internei na sexta-feira. Tive que esperar meu marido terminar umas reuniões. É pra eu ficar aqui de fundo. Você vai ficar de árvore. fundo. É pra ele me lembrar das coisas que aconteceram. Aí a gente foi pro hospital e até eu ser internada. Que horas era, amor, que eu fui internada? Você lembra? Era umas 7 da noite? Eu acho que era era no final do dia. E aí a gente começou, eu acho que a indução, acho que era umas 9 horas, até chegar o remédio e tal. Pra quem não sabe, a indução com miso é um remédio que elas colocam lá dentro. E aí elas já fazem um exame assim pra ver como tá o colo, como que tá a dilatação. E você tem que fazer um cardiotoco antes de colocar o miso, tipo uma meia hora antes. Aí você coloca, e aí 1 hora depois que você colocou, você faz outro cardiotoco pra ver como que o bebê tá, né? E aí foi assim que eu tomei 8 misos. Aí toda vez, tipo assim, quando foi do 3º pro 4º miso, aumentou pra 2,5, amor? Oxi, os gatos estão brigando. Acho que aumentou pra 2,5, 3 centímetros de dilatação e diminuiu o colo. Aí eu pensei, bom, no 3º, 4º aconteceu isso, até o final vai melhorar bastante, né? Gente, não aconteceu mais nada depois disso. Todos os outros misos não aconteceram mais nada até chegar no último. O último era 2 da manhã do domingo. Ei! Eu acho brincadeira, não tô fazendo barulho. O último foi 2 da manhã do domingo. E aí quando a médica foi colocar, ela viu que eu tava com 4 centímetros e o colo tava um pouquinho mais mole. Pra quem não sabe, você precisa ter contração, dilatação e o colo fino pra você ter trabalho de parto e etc. Então, tipo, o meu colo ainda tava médio, eu tinha uns 4 centímetros de dilatação e eu não tinha contração nenhuma. Ok. Depois disso, temos outras opções pra indução, né? Aí, quando eu acordei no domingo, os gatos estão brigando. Simba! Simba! Pode continuar. Quando eu acordei no domingo, O que é isso? aqui, no domingo eu coloquei umas 2 da manhã, então era a cada 3 horas, né? Era o último. Aí quando foi 6h30 eu acordei e eu tava com contração. Aí eu tava com contração, aí eu fiquei feliz, né? Falei, olha, tem trabalho de parto, finalmente. Nossa, agora o negócio vai. Isso era domingo, 6h30. Aí eu mandei mensagem pra minha doula, avisei umas médicas também, né? Eu fiz com o coletivo Nascer. Gente, eu amei o coletivo, porque assim, a cada plantão, tipo, de 12 horas, muda a médica e a obstetriz de plantão. Então sempre tem alguém, tipo, disponível, sempre tem alguém bem acordado. Sempre tem alguém bem acordado pra te atender. E aí, quando... Amor, a doula chegou umas 8h30, né? Acho que um pouquinho mais. Mas porque a gente acordou tão cedo, né? Não sei, acho que ela chegou... Acho que umas 8h30 na tarde. Acho que ela chegou umas 8h30. Aí eu fiquei embaixo do chuveiro, sofrendo. Eu só queria ficar embaixo do chuveiro, gente, porque a dor vinha, aí eu ficava lá. Aí o Renato ficava lá comigo, assim, só vendo eu sofrer. Você quer comentar alguma coisa dessa parte, amor? Queria saber o quanto que a gente gastou de água naquele. Nossa, é verdade. Ele ficou umas 6 horas ligado, eu acho. Acho que foi umas 4 horas ligado. Mais, umas 6 horas. Umas 6 horas naquele chuveiro? Porque depois que você saiu, com medo de água esfriar, você deixou ligado um pouco. Nossa. O chuveiro, ele não esquentava tanto, é de Mas ele caldeira. saía pouca água até. Era uma caldeira. Aí, quando ele esquentou depois de 1 hora, de verdade mesmo, tá bem quente, foi depois de 1 hora ligado.
Então eu deixei ele lá ligado. O Renato falou que deixou umas 6 horas. Eu não tenho noção nenhuma de tempo. Umas 5 horas, acho. Que aí a gente ficou lá, fiquei lá sofrendo as contrações, mas era assim, a cada 5 minutos, uns 45 segundos. Então não tava tão ritmado ainda. E aí a gente foi ver se minha bolsa tinha rompido em cima, porque eu tava tendo um vazamento de líquido assim, e parecia a bolsa rota. E realmente era. A gente fez o teste e já fazia mais de 24 horas que eu tinha, minha bolsa tinha estourado, mas ela estourou em cima. Gente, essas coisas acontecem comigo, né? Ao invés de romper a bolsa embaixo, rompeu em cima. Aí elas tiveram que romper minha bolsa. Só que até chegar o negócio, que é tipo uma agulha, até chegar o negócio, demorou 1 hora, né? Nossa, demorou muito tempo pra chegar e eu lá no chuveiro, assim, esperando. Aí quando chegou, estouramos a bolsa, saiu muito líquido, porque eu tava com o líquido aumentado, né? Saiu muito, muito, muito líquido. E aí depois disso a gente ia subir pra fazer a indução com ocitocina. Aí tá bom. Pensei, né? Agora que estourou minha bolsa, já tô com contrações e tal. Já o bebê nasce, né? Vai nascer no Dia dos Pais. Nossa, que presentão pro Renato. Aí a gente subiu pra sala lá de parto, acho que era 1 hora mais ou menos da tarde. Então, ó, já fazia muito tempo que eu tava lá. 1 hora da tarde. Aí quando eu subi, ligaram lá, colocaram, né, a ocitocina em mim. Ainda tô roxa, inclusive, aqui. Mas esse não foi da ocitocina, isso foi depois da influenza. Aí, quando a gente subiu, colocaram ocitocina. E aí começou a contração a cada 3 minutos, amor? Não foi. Ah tá, quando colocou a ocitocina foi 3h30, 3h40, né? Era menos de 4 minutos. Só que, gente, isso era tipo 2 da tarde, eu acho. Aí eu fiquei lá, e aí eu ficava no chuveiro, aí elas começaram a falar que não era pra eu ficar no chuveiro, que era pra eu fazer outras posições. Aí ficar na bola, eu só queria ficar no chuveiro, porque era onde doía menos. Fica na bola, ai, levanta, aí anda pelo quarto, ai, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu assim, ó, não aguentava mais. Aí eu andando pelo quarto, aí foi 1 hora que eu levantei e saí do banheiro, o que aconteceu? Eu me abaixei, porque veio a contração, e aí eu fiz cocô. O cocôzão. Eu achei que eu não fosse fazer cocô, porque como eu tomei o miso solta o intestino. Mas eu fiz cocô. Enfim, aí... Gente, tava insuportável a dor. E eu fiquei nisso até umas 6h30, 7 horas. Que hora foi? A minha mãe e a minha irmã, elas foram lá no hospital. Acharam que eu ainda tava no quarto. Aí elas tentaram descobrir onde eu tava. Aí elas ligaram pra gente, eu tava, tipo, no meio de uma contração. Aí o celular tava do Renato, que tava tocando música. Aí a gente atendeu e eu tava, tipo, passando mal. Meu amor, o que você tá fazendo? Aí eu atendi a minha irmã e aí eu falei, tipo, eu tô no meio do trabalho de parto. Aí minha irmã, tipo, mas vai demorar muito? Aí eu lembro que nessa hora eu falei que eu tava com 7 centímetros. Eu acho que era umas 6 horas da tarde já. Aí a minha irmã, tipo, deduziu que não ia demorar muito. Aí tá bom. Aí quando trocou o plantão, amor, eu tomei anestesia, né, analgesia. Eu tomei quando já tinha trocado o plantão das meninas. Então era umas 7, 8 horas. Umas 7, 7h30. 7h30? Aí eu, Foi gente... na hora que eu comecei o jogo do Corinthians. Tinha Eu falei que era Deus que Tinha assistir um pouquinho do jogo. Tinha jogo do Corinthians, aí Donato pensando que tinha o jogo. Aí... eu tava lá morrendo de dor, eu não aguentava mais. Porque parecia que não ia pra frente, tipo, que não evoluía. Aí eu ficava perguntando assim, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Ah, não dá pra saber? Gente, nada dá pra saber no parto. Quanto tempo vai demorar pra aumentar a dilatação? Você não sabe. Quanto tempo vai demorar o expulsivo? Você não sabe. Você não sabe de nada. Tudo é, tipo, depende. Aí eu falei assim pra minha doula, eu falei, eu não aguento mais. Não dá.
não tô aguentando mais, já tô morrendo de dor, já fazia 12 horas que eu tava com contração. E aí eu falei pra ela assim, eu quero anestesia. Aí ela falou, não, tudo bem, vou avisar a equipe e tal. Aí chamou o anestesista e eu só pensando assim, quantas contrações eu vou ter que esperar, né? Minha vida estava vivendo à base de contração. Quantas terei que suportar até o cara chegar? Aí eu fiquei lá esperando. E aí ela ainda falou assim pra mim, nossa, como você vai tomar analgesia, você vai parir sorrindo. Uhum. Quem falou isso? A Fernanda. Oxe. Acredita? Ela achou que ia ser mais rápido. Aí eu fiquei até feliz, né? Pensei, nossa, depois de tanta luta, vamos ter momentos de glória, né? Aí chegou o anestesista. Aí você tem que ficar lá paradinha. Aí veio umas contrações e eles falaram, ó, a próxima contração você vai sentir menos. Realmente, senti bem menos. Mano, o Renato voltou de fazer as coisas. Desculpa. Não, tudo bem. Eu senti bem menos a contração mesmo. Aí elas falaram assim, ó, vamos dar um tempo, você vai descansar um pouco, e aí a gente volta. Aí o anestesista falou assim pra mim, é de 2 a 4 horas que dura na anestesia. Aí todo mundo saiu, eu fiquei, eu acho que tinha alguém no quarto lá, mas eu fiquei praticamente sozinha. Deitei do lado direito, gente, o Miguel odiava que eu deitava do lado direito, ele tava muito incômodo. E eu continuei sentindo a dor. Então passou tipo uma meia hora, sei lá, uns 40 minutos, aí eu chamei elas e falei que queria continuar, porque eu tava passando anestesia, eu tava sentindo dor ainda e tipo, não ia adiantar nada. Eu falei, bora, vamos continuar, porque não tô aguentando. Aí o Renato demorou pra voltar. Falei, gente, cadê meu marido que não volta? Aí elas voltaram e aí elas falaram assim, a gente precisa que o bebê fique melhor encaixado. Aí tá. Ele tem tipo os graus assim, né? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ele tava -1. Aí tinha que encaixar melhor. Aí tem um tipo de exercício que você faz que dá pra ajuda, né? Tinham 3 exercícios que elas queriam fazer. Eu fiz só um, que eu não consegui os outros. Aí eu já tinha feito esse lá embaixo, que assim, você encosta na parede. Aí cada vez que vem a contração, elas dão uma apertadinha assim, ó, na barriga. E aí, a contração tava a cada 2 minutos e meio, então eu fiquei 25 minutos fazendo isso. E aí, adivinha? Fiz cocô de novo. Renato correndo de mim. Ai, você cagou na parede. Cagou na parede. Tô morrendo. Ai, sujou a parede de cocô. Meu Deus. Quero. Aí a gente fez esse exercício. Aí eu acho que depois desse exercício eu entrei no expulsivo. Eu tinha pedido o repique da anestesia. Então, enquanto o Renato tava vindo, ele nem viu. Mas aí o moço veio. Aí eu pedi o repique da anestesia. Essa parte o Renato nem viu, porque ele não tinha voltado ainda. Tava jantando, pobre. E eu pedi mais anestesia. Só que, gente, essa anestesia foi embora muito rápido. Eu acho que não durou nem 1 hora essa parte. Mas tudo bem. Aí eu fiz esse exercício. E aí a gente foi pro expulsivo. E aí o expulsivo, a dor é um pouco diferente. Só que eu passei, tipo, eu acho que começou o expulsivo umas 9 horas. Ele nasceu 1 da manhã. Eu fiquei todas essas horas no quase. Tipo, a médica ficava com a lanterna e um espelhinho pra ver. E a cabecinha já tava saindo. E aí elas falavam assim, você quer pôr a mão na cabeça? E eu, tipo, não, eu só quero que saia. Você lembra disso? Eu não sei, teve uma hora que eu falei que eu queria que elas arrancassem o bebê de mim. Eu falei, faz um vácuo, que é um negocinho que você bota na cabeça do bebê e tira. E a médica assim,
esse parto é instrumentalizado, ele só pode ser com recomendação. Pois eu não pedi cesárea, eu pedi só o vácuo. Menos mal, né, meu amor? Mas eu não sei que horas era isso. Acho que era umas 10. Você falou, só tira de mim. Tira que eu vou cagar. Para de fazer isso. Você falou, só tira de mim, faz vácuo, faz alguma coisa, ele não vai sair. Gente, parecia muito eterno aquilo. Enfim, aí a gente ficou nisso, aí minha perna começou a doer, porque ele começou a encaixar bem na pelve, assim, e aí começa a abrir, né, o osso, e aí começou a irradiar uma dor na minha perna direita, eu não conseguia fazer nada com aquela perna. Era muita dor. Aí elas empurraram, assim, vinha a dor, aí elas empurravam, assim. Aí depois teve uma hora que eu fiquei em 4 apoios, elas empurravam na minha bunda também, e fazer massagem em cima, fazer massagem do lado. Olha, eu apertei muito a doula, apertei muito a enfermeira, gritei no ouvido da médica. Apertei muito. Apertei você também, né, meu amor? Apertou um pouco no braço. O Renato teve uma hora que ficou sentado assim atrás de mim. Enfim, ficamos nisso horas. Aí elas falavam, vamos mudar de posição, eu não conseguia ficar em pé. Eu só quero ficar em uma posição. Só que aí não funcionava mais, né? Tipo, é como se aquela posição não funcionasse mais. Precisava fazer outras coisas, né? Aí tem uma hora que elas falaram, vamos pra maca. Quando elas falaram vamos pra maca e elas me colocaram em pé, eu sentia a cabeça dele, tipo, como se você estivesse fazendo cocô, assim, só pela frente. Eu sentia a cabeça inteira, assim. Aí a gente foi pra maca. Só que, gente, eu fiquei em 4 apoios com uma perna assim e a outra assim. Só que aí, quando a gente começou eu senti, né, esqueci como que fala, mas é tipo coroando, né? Eu senti a cabeça dele umas 3 vezes. Aí a contração vem, você tem que fazer força na hora da contração. Aí quando a cabeça tava saindo, aí a contração ia embora, minha força ia embora, aí voltava. Fez isso umas 3, 4 vezes. O Renato assim do meu lado, meu amor, eu já tô vendo a cabecinha dele. E todo mundo, tipo, vibrando assim, ó. Já tinha o pessoal da pediatria lá. E não saía, voltava. Aí na última, eu falei, vai sair, nem que eu me acabe aqui. Aí a contração foi embora. A contração foi embora. E aí eu continuei fazendo força. Ele saiu da força do ódio, coitado. Continuei fazendo força, só que elas viram que ele tava meio roxinho quando saiu a cabeça. Aí a enfermeira e a minha doula me levantaram assim nas pernas. A médica fez tipo uma manobra pra tirar ele, pra sair o ombrinho. Aí ele não chorou. Tiveram que cortar rapidinho o cordão. E aí ele foi levado para levar um pouco de oxigênio. E aí o que aconteceu? Essa criança estava com um cordão enrolado 2 vezes no pescoço e em X